Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um evento na data de hoje. E hoje vai ser um evento especial, onde nós vamos ter a participação da ginecologia, que tem sido um capítulo muito importante na vida dos hepatologistas. Então, o tema de hoje vai abordar protocolo de colestase gravídica, e são as linhas de doenças hepáticas na gestante. Convidamos para esse evento de hoje o doutor Antônio Ricardo de Andrade, que ele é professor adjunto da gastrohepatologia da Universidade da Bahia e médico hepatologista do Hospital Aliança, que vai apresentar os casos e, juntamente com o doutor Paraná, a quem eu vou em breve passar a palavra. E temos hoje uma convidada extremamente especial e muito querida, que nos deu a honra da participação, que é a doutora Célia Regina da Silva. A doutora Célia, além de amiga, muito cara para nós, ela é vice-presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro e vice-presidente do CREMERGE. Eu quero agradecer aos dois convidados de hoje. É motivo de muita honra podermos inaugurar aqui a participação da ginecologia e obstetrícia com o mundo da hepatologia. Vou passar a palavra para o doutor Raimundo Paraná. Bom, muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença. É um tema realmente interessante, muito avaliado no Brasil, está entre as questões negligenciadas, eu acho, o fígado na gravidez. Poucos centros se dedicam ao estudo de várias doenças associadas a doenças do fígado que acompanham a gravidez. Então, a mais comum de todas é essa que nós vamos falar aí, que é a colestase gravídica. E, Ana, você deve ter o mesmo sentimento que eu. De vez em quando, a gente ainda pega casos em que a paciente foi acompanhada no último semestre, desenvolveu prurido, foi vista por dermatologistas, usou anti-histamínico e não foi pensado nessa possibilidade. E, às vezes, até com desfechos desfavoráveis, como o natimorto, eu vi em 2 oportunidades nesses últimos anos de socorrer. Então, assim, estamos aqui para esse tema, e para mim é uma imensa satisfação ter o Antônio Ricardo para falar. Antônio Ricardo é do nosso time aqui de Salvador, um excelente clínico, conhece muito hepatologia, conhece muito paciente crítico, e ele enveredou por esse tema da colestase familiar. Então, ninguém melhor do que ele para nos falar sobre isso. Depois nós vamos ter uns casinhos emblemáticos para discutir. Muito obrigado pela presença. Vamos lá, Antônio Ricardo. Boa noite, obrigado pelo convite. Tema árido, como a gente costuma dizer, né? Falar de colestase, ainda mais colestase relacionada à genética é difícil, mas é interessante. Vamos lá, então. Para começar a abordagem, eu gostaria de falar sobre as doenças hepáticas na gestante. Na verdade, são distúrbios hepáticos exclusivos da gravidez, porque a gestante pode ter todos os distúrbios hepáticos que as pessoas não gestantes têm. Mas o tema de hoje, que é colestase gravídica, é exclusivo da gravidez, e aí, para começar a abordagem, falar um pouco sobre os demais. Entre eles, a hiperêmese gravídica, a própria colestase interhepática da gravidez, os distúrbios hepáticos associados à pré-eclâmpsia, dentre eles síndrome HELP, infarto e ruptura hepática, a esteatose hepática aguda da gravidez. É um tema que é importante porque tem uma prevalência de cerca de 3% de todas as gestações, e nas estatísticas americanas, uma mortalidade de 8,8 para cada milhão de partos concebidos. Só seguindo na mesma linha, então,
nós temos os distúrbios associados à pré-eclâmpsia e à esteatose da gravidez, que são distúrbios mais graves, com a mortalidade acima de 10%, enquanto a hiperêmese gravídica e a colestase gestacional são distúrbios que não têm mortalidade, mas que têm sintoma. A hiperêmese raramente aparece icterícia, a pré-eclâmpsia e a esteatose da gravidez cursam com hepatopatias mais graves, às vezes com encefalopatia e com ascite, e a colestase ela tem uma característica muito própria, que é o prurido. Então, a gente consegue ter uma desconfiança quando há prurido e tem um entendimento maior nessa situação. A recorrência ela é grande, tanto da hiperêmese gravídica quanto da colestase, enquanto a síndrome HELP tem uma recorrência mais baixa. Aqui, ainda para caracterizar esse grupo, eu queria chamar a atenção de que... Vixe, desconfigurou meu... Voltei aqui, perdão. Passou aqui mais do que deveria. Bom, essas patologias são patologias do terceiro trimestre, na maioria das vezes, tanto a colestase da gestação, quanto a esteatose aguda da gestação, quanto a síndrome HELP, mas as hepatopatias relacionadas a qualquer pessoa que não seja a gestante pode acontecer em qualquer época da gestação. As hepatites virais, a hepatite autoimune e as hepatopatias relacionadas à toxicidade por droga pode acontecer em qualquer época. E outra característica importante, quando a gente avalia o grupo de hepatopatias exclusivas da gestação, é de que todas elas necessitam de uma avaliação maior, afastar as patologias mais comuns, que não são comuns apenas à gestação, e a monitorização é importante, mas o prurido é sempre o sintoma que chama mais atenção na colestase gestacional. Uma vez que a gente fez esse preâmbulo sobre as doenças exclusivas da gestação relacionadas ao fígado, eu vou entrar num outro grupo em que a colestase gestacional está lá representada, que são as dermatoses específicas da gestação. Dermatoses essas que são patologias que têm como característica principal o prurido. Uma prevalência muito parecida com a prevalência das hepatopatias da gestação, que vão em torno aí de 2%, e o prurido está presente em cerca de 80% dos casos. A urticária, assim como existe nas hepatopatias, patologias que não são exclusivas que estão representadas, a urticária responde por cerca de 20% dos casos de patologias não exclusivas da gestação. Esse grupo aí teria, então, o pemfigoide gestacional, a colestase gestacional, que é o nosso tema, a erupção polimorfa da gravidez e o prurigo gestacional. É importante, mais uma vez, que o sintoma principal é o prurido. Vocês podem ver aí na quarta linha que o prurido está presente em quase 100% dos casos. A colestase gestacional responde por cerca aí de 10% dos casos e são patologias que, além do sintoma de prurido, tem uma associação com primigesta, tem associação com primigesta e tem características que vão diferenciar essas patologias dentre si. A erupção polimórfica da gestação, por exemplo, ela usualmente se apresenta com estrias abdominais, o pemfigoide gestacional com lesão periumbilical e a erupção atópica da gestação, assim, ela tem uma apresentação mais difusa e tem uma associação com a elevação de IgE. Então, são características que nos ajudam a diferenciar uma das outras.
O exemplo do pemphigoide, por exemplo, que é essa fotografia do meio, nós podemos observar que a cicatriz umbilical está acometida. A erupção polimórfica da gestação, sempre com essas estrias marcadas no abdômen, enquanto o prurigo tem um quadro mais sistêmico que pode apresentar por todo o corpo. Aqui, fotografias também para exemplificar, e como a gente viu o slide anterior, fica fácil de entender quais são as apresentações, né? O pemphigoide com a apresentação ali periumbilical, as estrias da característica da outra patologia, e nesse quadro abaixo e à direita, aí sim a colestase gestacional, e a lesão que a gente tem é da própria coceira e do ato de descarificação que a paciente pode desenvolver durante o período. Um organograma para avaliação dessa condição. Então, através do prurido, que é o sintoma principal, nós podemos pensar nas lesões dermatológicas que não são típicas da gestação, aí à esquerda, então psoríase, dermatite de contato, urticária, que é o principal representante, e aquelas dermatoses relacionadas a drogas. E do lado das colestases exclusivas da gestação, aquela que é mais exclusiva do primeiro e segundo trimestre, a erupção atópica da gestação. Enquanto as duas caracterizar a do terceiro trimestre, a erupção polimórfica e o pemphigoide gestacional, que vão fazer o diagnóstico diferencial mais importante com a colestase gestacional, mas aí lembrando, a característica dessas duas patologias sempre com a apresentação dos sintomas mais no abdômen da gestante. Então, feito essa diferenciação, vamos entrar no nosso tema propriamente dito, que ocupa um lugar tanto nas dermatoses da gestação quanto nas hepatopatias exclusivas da gestação. A colestase intrahepática familiar progressiva é o diagnóstico mãe da colestase gestacional, ou seja, a colestase gestacional ela faz parte, ela é um dos exemplares desse universo maior que é a PFIC. A PFIC, de uma maneira geral, ela pode evoluir para uma doença hepática terminal, ela pode ser representada por uma colestase persistente ou recorrente, no caso da colestase gestacional recorrente, há numa grande porcentagem dos casos herança autossômica recessiva confirmada, e é uma doença autossômica. Os níveis de aminotransferase são variáveis e existem subgrupos com GGT elevada e subgrupos com GGT sem ter uma elevação importante propriamente dita. A característica principal, quando vamos pensando na anatomia e o que leva a essa patologia, é um distúrbio no transporte dos sais biliares, ou seja, para ser PFIC, precisa haver um distúrbio no transporte dos sais biliares. Isso é o que caracteriza anatomicamente essa patologia. E os transportadores mais afetados que podem levar às PFICs são os defeitos na FIC1, no BICEP e no MDR3. Foi para trás, perdão. Essas três alterações elas vão representar as três principais PFICs, que é a PFIC1, que é o defeito do FIC1, a PFIC2, que é o defeito da bomba excretora, que é o BICEP, e a PFIC3, que é o defeito no MDR3. Essa PFIC3, ela pode ter uma apresentação tanto na criança quanto no adulto. E ela tem uma característica especial que é a gama-GT elevada. Vejam bem que todas essas PFICs, ela tem como sintoma principal a presença do prurido marcante. E do ponto de vista laboratorial, o que chama a atenção é o ácido biliar elevado em todas elas. E aí, o que a gente precisa pensar para chegar na colestase gestacional é que
Essas proteínas que são responsáveis por esses transportadores, elas podem ser não ter produção alguma dessas proteínas, então teremos uma PFIC mais grave. A PFIC 1 e a PFIC 2, nessa condição, não passa da infância. Há uma mortalidade grave e uma necessidade de transplante em 30% dos casos. Mas nós podemos ter uma mutação que deixa uma produção residual dessas proteínas. Então, não há uma apresentação habitual da PFIC, da forma grave, da PFIC 1 e PFIC 2, diferente da PFIC 3, que pode ter uma evolução mais gradual, e nós fazemos diagnósticos no adulto com essa característica da gama-GT mais elevada. Então, quando temos essa proteína residual produtiva, nós vamos ter uma forma de PFIC com uma outra nomenclatura, que seria a colestase intrahepática recorrente benigna. Essa colestase, ela é, como o próprio nome diz, mais benigna, tem uma progressão que não leva a um desfecho final ainda na infância da PFIC 1 e 2, e para que a gente faça diagnóstico, nós temos que ter pelo menos 2 episódios de icterícia, um laboratório sugestivo de colestase, o prurido como sintoma mais marcante, afastar as demais patologias hepáticas que podem levar à colestase, como eu disse lá nos primeiros slides, ainda falando sobre hepatopatia e gestação, que nós vamos chegar num provável diagnóstico de uma BRIC. E aí sim, a colestase gestacional, ela pode se apresentar como uma PFIC 3, com gama-GT elevado, ou com uma BRIC 1 ou 2, sem gama-GT elevado, e nós temos um quadro que não aparece na infância, e sim mais tardio na gestação. Esse slide talvez seja o slide mais importante para a compreensão da PFIC 2. O que é que nós temos na gestação, então? Nós temos na gestação uma condição especial com a produção maior de estrógeno e progesterona, e por isso a caracterização dela mais no terceiro trimestre, onde essa produção ainda é maior. Essa produção maior de hormônios vai fazer com que haja uma produção maior de esteroide circulante. Essa produção de esteroide circulante, por sua vez, aumenta a produção de ácido biliar. E esse ácido biliar dentro do hepatócito, com um transportador num número menor, porque, na verdade, a proteína não está plena, ela vai desenvolver as características de colestase durante aquele momento em que você tem uma produção maior de ácido biliar. Depois que esse estímulo acaba, a condição volta ao normal, e é por isso que é uma doença de caráter recorrente, com períodos assintomáticos, e a gestação, por ser uma condição que propicia essa elevação de ácido biliar, quando não há um número normal desses transportadores, então a gente tem um quadro clínico de colestase. Existem várias apresentações dos defeitos dessas proteínas, então, desde as situações mais graves, que é a própria PFIC, aqui eu estou exemplificando a PFIC 3, que tem uma mortalidade na infância e você não tem nada do transportador produzido, né? Você tem o gene não produz, até as formas mais graves e até as formas menos graves, e a colestase gestacional ela seria uma forma menos grave, sem mortalidade na grande maioria dos casos, mas com os sintomas constituintes da colestase. Ela, então, assim como a gente exemplificou nas dermatoses gestacionais e nas doenças hepáticas relacionadas à gestação, tem uma prevalência de 1 para cada 200 gestações, 0,5% a 2% de todas as gestações. Quando se termina o estímulo gestacional, então você não precisa de uma grande quantidade desse transportador,
a colestase se resolve, então é de se esperar que após 48 horas do parto, os sintomas se encerrem. O prurido, ele é o sintoma principal, e aí chamar a atenção que não é o prurido do abdômen, que é o que a gente percebe nas outras dermatoses gestacionais, é um prurido que se inicia na palma da mão e na planta dos pés. Não há uma frequência grande de icterícia, menos de um terço dos casos. A elevação de enzima hepática, ela é mais comum nos casos mais graves e menos comum nos casos menos graves, e isso depende da quantidade da proteína que a gente tem residual, e isso é caso a caso. E ela, obviamente, ela vai ter uma incidência maior quando se tem gestações gemelares ou de trigêmeos, porque há uma produção maior de hormônio, assim como há uma probabilidade quando se há uma gestação induzida pela presença maior de hormônio para induzir, assim como, já que o terceiro trimestre é onde há mais hormônio, é uma patologia do terceiro trimestre e mais comum nas gestantes com mais idade. Ainda caracterizando a colestase gravídica, existem outros acometimentos que não o prurido e a elevação do ácido biliar, como já comentamos anteriormente, que são comuns à colestase gestacional. Há mais insônia, há mais diabetes gestacional, há uma frequência maior de pré-eclâmpsia, há uma frequência maior de complicações placentárias e, como vocês podem ver na tabela à esquerda, o grupo que não tem colestase gestacional, ele flui com a quantidade de partos sem complicações em um número maior de vezes em relação àquela condição comparada com o grupo de quem tem colestase gravídica. No gráfico à direita, aí foram avaliadas pacientes que tinham diabetes gestacional. E a colestase gestacional, por ter uma associação, tinha cerca aí de 2% dos casos do diabetes gestacional apresentavam colestase gestacional. Os mesmos transportadores que fazem o transporte da bile, eles acabam sendo responsáveis pela circulação que a gente chama enterohepática, principalmente um transportador que se chama transportador farnesoide, que ele tem relação com esses transportadores defeituosos nas PFICs, né? A FIC1, BICEP e a FIC3, porque ele regula isso. E esse transportador está absolutamente relacionado com o metabolismo de lípides. Então, esse slide a gente pode ver que há mais LDL, há mais colesterol total, há mais triglicérides naquelas pacientes com colestase gestacional e uma menor quantidade de HDL comparado com o grupo controle. Então, caracterizando a patologia, né, a presença de ácido biliar é marcante, aí o TBA na quarta ou quinta linha, aí, comparando o grupo de colestase com o grupo normal, nós podemos ver que há uma diferença grande. O prurido é bem marcado, há mais a elevação de enzimas hepáticas, há uma associação com o parto, normalmente pode ser numa idade gestacional um pouco menor, então há uma associação com a diminuição do peso da criança ao nascer. Ainda caracterizando isso, nesse trabalho alemão, nós podemos ver que o prurido estava presente em cerca de 80% dos casos, a icterícia não mais do que 5%, a bilirrubina em cerca de 13% elevada, só para a gente lembrar que precisamos de uma bilirrubina de pelo menos 2,5 para enxergar a icterícia, então podemos ter quadros de hiperbilirrubinemia sem icterícia propriamente dita, a elevação de enzimas hepáticas, e aí vamos entrar num outro conceito. Para o diagnóstico de colestase gestacional, ácido biliar acima de 10, esse é o conceito. Um ácido biliar acima de 40, já temos algumas complicações fetais. E um ácido biliar acima de 100, uma associação com feto natimorto. Então, a importância da gente graduar
o ácido biliar na colestase gestacional. Esse trabalho, então, ele mostra 4 subgrupos de quantidade de ácido biliar. E o que a gente pode observar é que nos grupos em que há uma quantidade maior de ácido biliar, ou acima de 40 ou acima de 30, mais cesáreas, mais partos com necessidade de instrumentalização, menor quantidade de parto normal e mais complicações do parto. Isso para falar da mãe no binômio materno-fetal. E o diagnóstico que a gente pode comprovar junto com o ácido biliar, com o prurido como sintoma principal, para que a gente feche o diagnóstico e que, inclusive, possa pensar e esclarecer para gestações futuras, ele fecha com o painel genético das colestases intrahepáticas, que vai fazer com que a gente feche esse diagnóstico e programe ou um tratamento, porque pode haver uma apresentação dessa colestase fora da gestação, né? É uma patologia que não está ligada só à gestação, né? Há uma produção menor desses transportadores e, além disso, ajuda no planejamento gestacional futuro. Ainda é algo que é difícil no SUS, é um exame caro, né? Ainda é difícil mesmo nos pacientes privados, boa parte dos convênios criam dificuldade para que a gente solicite esse painel, mas é factível e tem um valor grande e existem vários defeitos já estudados e que têm relação com a colestase gestacional, como vocês podem ver aí no quadrinho à direita, e os trabalhos europeus que têm mais facilidade de fazer painel genético conseguem enxergar aí cerca de 30% dos casos com alteração genética marcada. Mas, embora existam complicações fetais maternas, a mortalidade materna é muito baixa, próxima a zero. Mas a mortalidade fetal preocupa. São 9 em cada 1.000 o que a gente pode enxergar de mortalidade, e assim como as complicações têm relação com a quantidade de ácido biliar, a quantidade de ácido biliar tem relação com as complicações fetais. Então, a gente pode observar que quanto maior os níveis de ácido biliar, então 40 e 100 são os pontos mais importantes, mas isso não obedece a uma regra, quanto maior, mais risco, as complicações fetais estão mais presentes, e dentre elas, líquido meconial, baixo peso ao nascer, necessidade de UTI neonatal e mesmo morte fetal ou morte pós-parto, né? Então, nesse outro trabalho aí, o que a gente pode perceber é que naqueles casos com colestase gestacional, no gráfico aí, cerca de 24% dos neonatos precisaram de UTI neonatal, enquanto no grupo controle, 7% dos casos. Há uma incidência maior de aspiração de mecônio, há uma incidência maior de alteração respiratória, há uma incidência maior de peso baixo ao nascer, são mais complicados, e inclusive com o desfecho mortalidade, esse diferente do desfecho na mãe, que precisa ser cuidado. Esse outro slide aí é um slide que mostra que aqueles casos em que a gente tem uma apresentação mais precoce na gravidez, provavelmente há uma menor quantidade de transportador disponível. Então, nesses casos, o que a gente pode observar é que a doença é mais grave quando a apresentação é precoce. Esse slide dividiu entre abaixo de 32 semanas e acima de 32 semanas, e os desfechos naqueles casos em que os sintomas foram mais precoces, mais graves para o feto.
E o que a gente usa de medicação é o ácido ursodeoxicólico. Nesse trabalho que vocês estão vendo à esquerda aí, quase 100% das pacientes usavam ácido ursodeoxicólico. 97% acho que das pacientes, em doses diferentes, mas o que a gente usa habitualmente é entre 10 e 15 miligramas por quilo de peso. E o trabalho mais importante que avaliou a resposta do ácido ursodeoxicólico, que é esse trabalho que está à direita, não mostrou um resultado satisfatório para diminuir mortalidade fetal, mas mostrou diminuição do prurito. Foi um trabalho com um N alto, 600 pessoas avaliadas, 600 gestantes avaliadas, mas ele não mostrou resposta. Um trabalho posterior a esse trabalho, que foi, na verdade, uma análise sistemática, usando esse próprio trabalho e outros trabalhos, esse sim mostrou que há benefício do uso do ácido ursodeoxicólico para que a gente tenha diferença na idade gestacional em que foi o parto, diminuir a presença do líquido amniótico com mecônio, e aí importante a gente dizer que a colestase parece que estimula o funcionamento intestinal do feto, por isso essa quantidade maior de líquido meconial, e também foi significante a quantidade de admissão nas UTIs neonatais, e o ácido ursodeoxicólico talvez teve um impacto nisso. Mas aquela condição que o ácido ursodeoxicólico não resolva, a vigilância e o acompanhamento pode ajudar bastante. Porque, em verdade, além do uso do ácido ursodeoxicólico, o que nós precisamos fazer nessa gestante é indicar o período em que o parto deve ser interrompido, e aí os níveis de ácido biliar são absolutamente importantes. Vejam bem esse slide. Aqueles pacientes que tinham um ácido biliar acima de 100 tiveram a maioria dos partos entre até 34 semanas ou até 36 semanas. Aquelas gestantes com ácido biliar em torno de 40, abaixo de 37 semanas. E a maioria daquelas gestantes que tinham normal os níveis de ácido biliar, elas chegaram à gestação a termo. Então, além da indicação do tratamento com ácido ursodeoxicólico, então há a indicação e o cuidado do momento de indicar o parto para evitar a mortalidade fetal ou o feto morto intraútero. O futuro do que a gente estuda de colestase gestacional aponta em algumas direções. Muito provavelmente, em vez de medir ácido biliar total, que é o que tem sido feito hoje, e só lembrar que aqui em Salvador, pelo menos, não tem 5 anos que a gente tem acesso à medida de ácido biliar, e alguns poucos hospitais, e com um resultado que demora um pouco, e então dificulta aquela ação imediata. O futuro é que nós chegamos a dosar, como nesse trabalho da esquerda aí, alguns tipos de ácido biliar, e não um ácido biliar total, alguns com mais sensibilidade. Então o futuro nos resguarda talvez uma coisa mais específica. E num futuro ainda maior, a medida de interleucinas pode facilitar o diagnóstico. Veja esse trabalho interessante que mostrou que nos pacientes com colestase gestacional se tem menores níveis de IL-4, menores níveis de IL-6, maiores níveis de IL-8 e menores níveis de TNF-alfa. Então, nessa condição aí no gráfico abaixo, na curva, há um P bem interessante para que se faça diagnóstico de colestase genética. Isso é o futuro que nos aguarda.
Então, diante disso tudo que eu falei, né, e em cima desses conceitos que foram enumerados até agora, nós criamos o protocolo de colestase intrahepática da gravidez aqui no Hospital Aliança, junto com o pessoal da ginecologia. A doutora Luciana colaborou e nós fizemos esse protocolo. Esse preâmbulo que está aí foi mais ou menos o que falamos, né, que o perigo maior no binômio materno-fetal para o feto. Não é ínfimo o que a gente tem de complicação, pode chegar aí acima de 1% a 2%. Há uma associação com a genética, por isso a importância de, quando possível, pedir os marcadores genéticos, e o prurido é o sintoma principal. O objetivo, claro, de se criar um protocolo é diminuir as complicações, levar ao conhecimento de todos e ter uma conduta mais ou menos uniforme dentro do serviço. O diagnóstico, lembrando que é uma doença de terceiro trimestre, sempre acima da 24ª semana. Lembrar que as aminotransferases são condições que se elevam, não na maioria dos casos, você não tem disfunção hepática na grande maioria dos casos, e a gente tem 2 pontos importantes marcados: aqueles valores acima de 40, que já tem associação com complicação, e aquele valor acima de 100, que tem uma associação maior com óbito fetal, e o valor acima de 10, que é o valor diagnóstico. E o tratamento, além do ácido ursodeoxicólico, o tratamento do prurido, que aí pode-se usar tanto colestiramina quanto rifampicina, e a indicação do parto a depender dos níveis de ácido biliar. E, para fechar o último slide, o nosso fluxograma para o tratamento da colestase gravídica, né? Assim que feito o diagnóstico, se é uma colestase se é uma gestação que está acima de 36 semanas, indução do parto. Se é uma gestação que está abaixo de 36 semanas, dosagem de ácido biliar. Se o ácido biliar é maior do que 40, ácido ursodeoxicólico para essas pacientes, e a depender do prurido, colestiramina, uma avaliação próxima e de perto. Se não há resposta, indução do parto após maturação do pulmão fetal. Se há resposta, assim como no primeiro exemplo, tentamos chegar com parto a 36 semanas. Se um ácido biliar abaixo de 40, da mesma forma, ácido ursodeoxicólico, colestiramina, a depender da condição, uma avaliação a cada 7 dias, é o que tem na literatura. Podemos associar a presença a rifampicina, caso esse prurido não esteja bem controlado, e a depender da evolução da doença, indução do parto após maturação pulmonar, e se uma boa resposta, parto com 36 semanas. Feito o diagnóstico, sempre pensar na orientação, porque isso é uma doença que pode se apresentar fora do período gestacional, como veremos nos casos clínicos a seguir, que Paraná vai ministrar para a gente, e pensar no aconselhamento pós-parto para futuras gestações. Esse era meu último slide, e aí estou à disposição, mais uma vez agradeço, e vamos aos casos assim que Paraná quiser começar. Ana, com você, deve ter perguntas aí, nós estamos com 73 colegas acompanhando, já recebi aqui mensagem de diversos colegas obstetras, ginecologistas, deve ter alguém. Exatamente, vários comentários, várias mensagens maravilhosas. Antônio, eu quero te parabenizar, exatamente isso que estamos preconizando na rede. Você seguiu exatamente o que nós pedimos, e para lembrar
que nós estamos há 2 anos fazendo hepatologia DOR e esse ano nós estamos dedicando às linhas de cuidado, aos protocolos. E, sobretudo, porque a Rede Brasil vem adquirindo hospitais de maternidade e vamos trabalhar junto com esses colegas. Então, isso é um modelo, e eu quero repetir aqui que cada colega, esse é o Brasil inteiro, que vem desenvolvendo, nos ajudando, as linhas de cuidado e aos protocolos, eles nos ajudarão, porque, eu repito sempre, Paraná e eu somos apenas mediadores, nós somos facilitadores, e a ideia é que cada um ajude e agregue valores na rede toda Brasil, para que a gente possa levar esses protocolos adiante. Então, eu acho que a sua apresentação foi magnífica, assim, eu fiquei aqui parada, e perguntas terão, mas eu gostaria que a doutora Célia Regina entrasse agora para inaugurar o casamento, como nós brincamos sempre, né, Paraná? Da hepatologia com mais uma especialidade, que eu chamo de ginecologia e obstetrícia, né? Então, isso é muita honra para nós. Doutora Célia, por favor, abra seu vídeo. O Paraná vai começar a apresentar os casos. Nós estamos com 73 pessoas online, e isso é muita honra. E vamos, então, dar sequência aos casos, e a Célia nos brinda hoje com sua presença. Eu repito, aqui é uma colega muito querida nossa, que tem nos representado no Conselho Regional de Medicina, nossa vice-presidente, e também na Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Célia, por favor, nos dê a honra de sua presença. Eu agradeço muito o convite, Ana. Todos me veem? Sim, vemos perfeitamente. Então, eu agradeço muito o convite e eu estou muito feliz pela aula que foi apresentada agora. Conseguiu resumir de uma maneira brilhante o tema e fez um comparativo que foi muito importante, porque alertou o obstetra no seu dia a dia em relação à queixa prurido. O prurido, se diagnosticado e pensado na possibilidade da colestase intrahepática da gravidez, nós temos um ganho muito grande em relação a essa mulher que está sendo acompanhada. Uma vez havendo o diagnóstico muito bem apresentado pelo Antônio, o protocolo, esse protocolo é exatamente o que nós também adotamos na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu atuo. E lá nós temos poucos casos de colestase intrahepática da gravidez, que eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar alguns desses poucos casos, e é exatamente isso que nós vemos. A conduta é muito semelhante, e eu nunca me deparei, interessante, é só um relato da minha vivência frente a esses casos. Eu não me deparei com a icterícia. Nós tivemos, sim, o aumento da bilirrubina, nós tivemos toda aquela pesquisa, né, que, uma vez havendo o aumento dos ácidos biliares séricos, nós temos o padrão ouro para o diagnóstico, e logo, logo começamos o tratamento, e sempre com uma rigorosa vigilância clínica. É fundamental. O sucesso nesses casos nós sempre temos em relação à rigorosa vigilância clínica com a avaliação laboratorial a tempo, dentro do critério que foi colocado aqui, inclusive no protocolo. Eu queria chamar a atenção até para a discussão com os hepatologistas, no sentido do meu aprendizado, inclusive. Eu sempre me preocupei e vi alguns artigos em relação à colestase intrahepática da gravidez, com a possibilidade dessa mulher ser oriunda de casos de fertilização. E eu lembro o seguinte: a fertilização in vitro, ela faz com que essa mulher tenha uma necessidade de uma exposição maior, muito maior, do estrogênio e progesterona.
Por exemplo, uma mulher no período ovulatório pode chegar a 500 nanogramas de estrogênio, de estradiol. E quando ela passa por uma fertilização, ela pode chegar a um pico de 5.000. Então, fico eu aqui pensando nos artigos que li, na possibilidade, na nossa anamnese, lembrar, frente a um caso de prurido e possibilidade de colestase intrahepática da gravidez, lembrar também o efeito dos hormônios, que podem também interferir. E eu gostaria de ouvir dos hepatologistas essa minha impressão. Mas, de modo geral, trabalho com isso, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui participando com tudo que foi exposto e, quando houver a necessidade da intervenção, a prematuridade, há de se fazer toda aquela proteção para a maturidade pulmonar, dependendo do caso, até da neuroproteção do concepto, mas, havendo adequação nessa vigilância e assistência, tudo dará certo. Por quê? Se não há um pronto diagnóstico, aí sim, a evolução com o aumento desses ácidos biliares e o risco muito bem colocado pelo Antônio, com níveis séricos acima de 40, a luz amarela já acendeu. Tem que se ter uma intervenção a tempo e a hora. Quando não, chegando casos já com níveis séricos em 100, esse é o ponto que nós não queremos chegar. Então, é a vigilância do serviço que atende essa mulher. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Antônio Ricardo, você quer comentar sobre a utilização de estrógeno e aproveite e fale também da colestase com o contraceptivo oral. A colestase com estímulo à gestação, ela aumenta, pelo que você explicou aí, nível de estrógeno e progesterona que faz com que a colestase se apresente. Então, há trabalhos que mostram que há uma associação maior nas pacientes que tiveram que fazer estímulo para poder engravidar. E ainda tem uma outra questão. Boa parte dessas gestações estimuladas são gemelares ou até trigemelares. Então, não é só a condição do estímulo, porque quanto mais feto, maiores os níveis hormonais e mais chance de complicação. Lá, durante a minha aula, gemelar praticamente dobra a presença e trigemelar ainda mais. E os trabalhos que mostram onde precisou haver estímulo mostram cerca de 20% a 30% mais do que nas gestações não provocadas. Com relação a hormônio, também há uma associação de hormônio, principalmente de estrógeno, com a apresentação das PFIX de uma maneira geral, mesmo não no período gestacional. Nós recomendamos, inclusive, que as pacientes que apresentam colestase gestacional façam, depois, no seu aconselhamento pós-parto, por exemplo, caso for fazer um método anticoncepcional, preferir que não se use estrógeno, que dê preferência à proteção com progesterona, quando isso for necessário. E as senhoras menopausadas preferir, quando precisar de estrógeno, a via transdérmica, que há menos risco do desenvolvimento dessas patologias. Perfeito. Ana, o que você acha? Eu concordo com o que foi falado. Acho que o que a Célia falou é super importante. Hoje em dia, a gente tem visto essas colestases nessas tentativas de gravidez, e é muito importante para o prurido, isso mesmo, gemelar. Eu queria pedir, aproveitar, porque eu fico com receio da hora, desculpem, nós temos várias perguntas aqui no Q&A. Antônio, você conseguiria
ao mesmo tempo, ver o caso e ir respondendo alguma coisa, porque são várias questões, e se der tempo a gente comenta ao final. Eu queria que vocês dessem introdução ao caso clínico, porque tem muitas questões a serem respondidas. Ótimo. A gente discute no final, né, Paraná? É melhor. É melhor. Paraná, eu vou passando para você aqui e vou lhe ajudando aí, porque como eu que rearrumei os slides que você está fora, vamos junto aqui. Vai. Começar por essa paciente. É uma paciente que se encontrava na 28ª semana da segunda gestação, quando ela iniciou prurido cutâneo, predominância noturna, inicialmente nas regiões plantar e palmar. Isso é bem característico. Os pruridos de origem colestático, eles tendem a ter essa distribuição. Pode ser diferente, mas é uma tendência. Piorou progressivamente, usou vários cremes, o obstetra indicou um dermatologista e esse, por sua vez, prescreveu anti-histamínico, a paciente não melhorava. Até que foram realizados os exames laboratoriais, as aminotransferases estavam bem elevadas, a gama-GT baixa, Antônio Ricardo, que aí a gente vai comentar isso, o gama-GT é sempre um balizador, junto com a fosfatase alcalina, da especificidade hepática. A gama-GT, a gente tem em vários órgãos e sistemas, tem na tireoide, tem no intestino, tem no rim e tem no endotélio vascular. Então, é por isso que ela se eleva em doenças crônicas. Mas aí, no caso dela, estava abaixo, e a fosfatase alcalina em gravidez é um problema, né? Porque a placenta produz fosfatase alcalina. A gente tem que fazer a fração hepática. Mas, com a fosfatase alcalina de 1.800, a gente sabe que ela não é placentária, ela tem um componente extraplacentário. E a bilirrubina se elevou também. Ela fez investigação para autoimunidade, investigação para hepatite B, hepatite C, negativo, fez também para citomegalo, herpes sempre investigado na gravidez diante de casos de agressão hepatocelular. Nada foi encontrado e a ultrassonografia de abdômen em relação ao fígado estava normal, não via nada demais. Na 34ª semana de gestação, o prurido piorou muito e ela manteve a mesma orientação terapêutica e na 36ª semana ela entrou em trabalho de parto e foi um natimorto que para uma situação que frustrou todo mundo, os médicos que acompanhavam, o hospital, etc. Refere que a primeira gestação dela, ela teve um quadro semelhante, todavia menos intenso, mas que também não tinha tido nenhum diagnóstico. E aí, quando ela foi orientada a nos procurar, ela já chegou, né, 2 meses depois do parto, ainda bastante abalada, né? Exame físico normal, e estava com ultrassonografia também normal. O que fazer neste caso? Lembrar que esse caso aí era na era que a gente não tinha dosagem de ácido biliar, né, Paraná? Nem ácido biliar, nem tinha teste genético. O que chamou a atenção é que essa paciente mantinha transaminases elevadas. A bilirrubina caiu, mas a transaminase elevada, a gama-GT elevou posteriormente, e a fosfatase alcalina se manteve elevada, embora um pouco mais baixo. Minha pergunta, vou fazer uma pergunta para você e uma pergunta para a Célia, Antônio Ricardo. Para você, especificamente, o que você me diz, por que a mortalidade fetal nessas pacientes? Qual é o motivo? Na verdade, parece que a presença de ácido biliar maior, ela favorece a arritmia e a anóxia do feto. Exato, é cardiotoxicidade, né? Cardiotoxicidade, e não há, pela literatura, como marcar quando isso vai acontecer. Não existe um marcador disso, por isso o cuidado com os níveis de ácido biliar. E aí subiu parto antes de que o mal maior aconteça. E essa paciente
infelizmente, a gente não tinha dosagem de ácido biliar, não havia como prever. Perfeito. A outra questão, quando você tem uma dissociação, Antônio Ricardo, de uma colestase gama-GT e fosfatase alcalina, o que é que você pensa? Quando eu tenho uma dissociação gama-GT e fosfatase alcalina, é um problema. Assim, a gama-GT é uma enzima absolutamente fútil, né? Então, ela sobe com as mais variadas condições. Se você tem uma hiperglicemia, você tem elevação de gama-GT. Se você tem um hemangioma que seja, você tem elevação de gama-GT. Então, a gama-GT é uma enzima que ela, na verdade, ela não marca tanta gravidade quanto a fosfatase alcalina. Quando elas crescem juntas, você não tem dúvida que aquilo é um padrão de colestase. Quando elas vão separadas, pensar que a fosfatase alcalina é placentária, é óssea, e a gama-GT ela se eleva em condições diferentes, né, que não relacionadas à colestase. É curioso. Quando você tem algumas mutações de colestase familiar, que como o Antônio Ricardo tinha comentado anteriormente, a gama-GT não eleva. A PFIC A gama-GT não eleva nas PRICs 1 e 2, PFIC 1 e 2. E ela tem um padrão de elevação que chama a atenção na PFIC 3. Porque, na verdade, aquele transportador da PFIC 3, ele é da fosfolira... Não consigo falar essa palavra, mas ele bota fosfolípide na bile e deixa essa bile mais hidrofílica. Então, o que se tem quando não há fosfolípide na bile é uma bile mais litogênica. Então, a gama-GT sobe. Perfeito. Então, esse caso é curioso. Quando a gente tem essa dissociação fosfatase e gama-GT, a gente pensa colestase familiar, quando a gama-GT é baixa, a fosfatase é alta, e o inverso, doença de Wilson, né, se for criança. Aí a gama-GT, colestase, gama-GT alta, fosfatase baixa. Mas o que é curioso, Antônio Ricardo, é que depois essa paciente elevou a gama-GT. Mas deixa eu perguntar agora a Célia. Célia, qual deve ser a orientação para uma grávida que faz prurido na terceira semana de gestação, no terceiro trimestre de gestação? Oi, me ouvem, né? Olha, lá no nosso serviço, nós fazemos a avaliação dos ácidos biliares séricos, além de toda a pesquisa dentro do hepatograma. Então, lá, prontamente, a gente já tem uma ideia se ela vai ter o padrão ouro de avaliação, né, para saber quanto vai ser o nível sérico daqueles ácidos biliares. A partir daí, traçamos a conduta. Naquela época, sem ter, Célia, sem ter ácido biliar dosado, sem ter a análise genética, você diria o que para essa paciente na segunda gestação, quando ela expressou a vontade de engravidar novamente? Veja bem, num caso como esse, é um acompanhamento conjunto com o hepatologista, né? Naquela época, nós tínhamos que... Apesar de que, no nosso serviço, nós temos o clínico acompanhando nossos casos, por ser um hospital universitário. Mas, naquela época, realmente, o diagnóstico até ficaria dificultado. O que eu penso é que o agravamento dela na 34ª semana, e com essas taxas elevadas, eu penso que a equipe deveria ter determinado ali já algum programa de cuidar da maturação pulmonar e já pensar na possibilidade do parto. Perfeito. Exatamente. Sabe o que aconteceu? Demorou. A gente não tem prontuário único no Brasil. Não tem a história prévia do paciente. Isso é complicado. Além disso,
por questões pertinentes ao plano de saúde dela, ela trocou de obstetra. É outro fator, quer dizer, ela trocou de obstetra e a memória dessa primeira gestação, que foi difícil, ela teve prurido, teve toda esse manejo, essa memória se perdeu e o obstetra que a recebeu não tinha sequer uma... E ela mesma reconheceu que falou muito pouco disso para a obstetra, não foi valorizado nem pela paciente, que não sabia o diagnóstico, nem pelo obstetra. Vamos lá, Antônio Ricardo? Já é o próximo slide? Não, esse aí são os exames posteriores, quando ela te procurou, ainda que tinha essa inversão de gama-GT, e aí, logo depois, ainda com os exames um pouco elevados, né, ela identificou que estava grávida de novo, e você prescreveu o ácido ursodeoxicólico, e mais à frente aí, quando já estava disponível o teste genético, está aí o teste genético dela. Pronto. Exatamente. Ela saiu bem, né? Saiu bem. O que eu não consegui explicar, Antônio Ricardo, é por que na gestação a gama-GT era baixa e por que a gama-GT se elevou depois. Essa Porque a explicação... gama-GT se elevou depois é mole, né? Porque ela é uma PFIC3, que é um defeito do ABCB4. Mas já devia estar elevada antes. Porque está baixo na gestação. Não entendi. Mistérios da natureza humana. Bom, é um caso assim, que fugiu a regra por causa disso, mas ela nitidamente é um PFIC tipo 3. Você está com o caso de Cíntia aí para a gente adiantar? Deixa eu só conseguir botar nele aqui, que eu estou apanhando dos slides aqui, como você está percebendo. Paraná, enquanto ele bota os slides, eu queria ouvir de Antônio da Célia. Existe um conceito da gente não fazer o ácido ursodeoxicólico no primeiro trimestre da gestação. Isso vale ou isso caiu? Isso é demodê? Exatamente nesse caso, onde você sabe que a doente tem o PFIC, a gestante tem o PFIC, tem uma história prévia. Suponha que ela chegasse contando a história. Célia e Antônio, está errado começar profilaticamente o ácido desoxicólico no início do primeiro trimestre ou não devemos fazer? Bom, vou falando. Tem casos que eu tenho acompanhado, inclusive, Ana, eu tive um caso, né, relativamente recente, ela tem colangite primária, não é uma colestase gravídica, mas eu tenho lido alguns artigos em relação às pacientes que passam por fertilização, volto na tecla, com exposição maior aos hormônios, que já tiveram a colestase em gestação anterior, que está se pensando e já está se fazendo, mas ainda os artigos terminam colocando que ainda precisamos maiores estudos a respeito do assunto. Eu nunca peguei caso em que eu começasse no primeiro trimestre, mas já temos trabalhos falando a respeito, sim. Eu gostaria de ouvir dos colegas. Não, na verdade, o ácido ursodeoxicólico, em outras situações que tem indicação de uso, ele não é interrompido porque a paciente engravidou. Você acabou de citar um caso aí, é CEP, né? O paciente engravidou, não tem por que interromper. Na verdade, a indicação de só se fazer no terceiro trimestre é para não utilizá-lo de forma fútil, porque é no terceiro trimestre que acontecem os problemas que podem levar à cardiotoxicidade. Por que a cardiotoxicidade? Porque você acumula ácido biliar litocólico e outros mais, né, que são os ácidos hidrofóbicos. Esses são os que causam cardiotoxicidade. E isso vai acontecer no terceiro trimestre. Quando você usa o ácido ursodeoxicólico, você faz um down regulation, né? Regula para baixo a produção desses ácidos. E aí há
uma racionalidade. E, geralmente, é neste período que a gestante fica sintomática. Embora eu já tive, por exemplo, antes disso, a partir do 12ª semana de gestação, a paciente apresentou prurido e levou transaminase, eu entrei, recomendei entrar e recomendei interromper a gravidez mais cedo, inclusive, porque ela passou a gravidez toda com prurido. Eu acho que é só por isso, mas não há uma contraindicação absoluta ao uso, não. Esse caso aí é um caso bem emblemático que a gente vai ver aí durante a apresentação aí, de que podemos usar o ácido ursodeoxicólico nos mais variados períodos da gestação. Eu acho que a gente usa, na maioria, no terceiro trimestre, que é o primeiro diagnóstico. Mas naquelas pacientes que a gente já tem um diagnóstico prévio, então, algumas delas já vão estar usando, porque tem sintoma fora da gestação, e as que não têm sintoma fora da gestação, eu acho que aí não seria o terceiro trimestre, e sim o aparecimento do prurido ou a dosagem do ácido biliar que indicaria alguma coisa dessa, né? Maravilha. Esse caso aí é bem interessante para isso. Esse caso é emblemático. Esse caso eu acompanhei o pai dessa paciente tinha irmão de uma colega nossa, ele tinha o diagnóstico de HIV, não à época que a gente não tinha os tratamentos que nós temos hoje, ele era sintomático, e aí ele fez um quadro de colestase que foi interpretado na época, eu acho que era DDI que ele usava, que era interpretado como uma DILI, uma hepatotoxicidade. E esse paciente acabou indo a óbito. Em seguida, quando esse paciente faleceu, foi um abalo imenso na família, a tia, que é médica, trouxe o filho desse paciente com um quadro colestático. Nós suspeitamos de colestase familiar, pensamos na possibilidade do nosso paciente ter feito uma DILI, porque ele tinha colestase familiar. Isso é uma outra situação que ocorre com frequência, né? Eu vi um caso lindo agora com ivermectina há pouco tempo e está descrito na literatura. O paciente usou de maneira fútil ivermectina para prevenção de Covid e fez um quadro colestático. Enfim, isso ocorre. E aí nós começamos a pensar nessa situação. Poxa, eu acho que esse paciente tem uma colestase familiar. Esse jovem evoluiu muito mal, ele não respondia a nada, a gente teve, inclusive, que, de maneira excepcional, conseguir o SACOL para ele na Secretaria de Saúde, até que ele chegou no momento que falei com o Paulo e transplantamos esse paciente lá no Hospital Português. Ele foi transplantado. E aí vem a história agora da irmã desse paciente. E ela teve um diagnóstico de colestase gravídica aos 25 anos, cursou com muito prurido, a STLT e gama-GT elevada. Quando ela me procurou, foi já depois da gestação, e aí, mas chegou, a gestação foi a termo, o feto nasceu com boa saúde, mas ela evoluiu com aminotransferases elevadas o tempo todo, evoluiu com hepatosplenomegalia, chamou a atenção que fosfatase alcalina e gama-GT muito elevadas o tempo todo, já falei do irmão, ela foi amplamente investigada, como deve ser feito, e também questionada sobre o uso de medicamentos, chás, e ela tinha história de uso de diversos chás, sempre muita atenção a isso. Ela só tinha usado de medicamento o SACOL na gestação, mas tinha consumo de chás, consumo de termogênicos e de fórmulas. Olha, eu estou aqui na Bélgica, eu estou em Bruxelas hoje, aqui é 2 horas da manhã agora. Só ontem eu fiz o consultório para sair rapidinho para o aeroporto, tive 2 pedidos para atendimento de urgência, os 2 pedidos eram DILI, os 2 por uso de formulações. Absurdo. Pois bem, naquela época, então a gente sempre tem que pensar nessa possibilidade. Naquela época, a gente indicou a biópsia, que está aí. Vamos apresentar o primeiro, Antônio Ricardo, logo no início. Você quer mostrar aí os...
Pode botar o primeiro slide. Nós fizemos a biópsia dessa paciente achando que era PFIC, mas não tinha o dado completo dela, não tinha o teste genético, e essa paciente desenvolveu hepatosplenomegalia muito rapidamente. E, na época, nós decidimos fazer a biópsia. Embora achássemos que era uma PFIC, achamos que a gente deveria prognosticar, até porque a doença foi muito grave no irmão dela. Consegue, Antônio? Estou tentando aqui um auxílio luxuoso. Aí, pronto. Aí está o quadro dela. Embora... Espera aí, Paraná. Aí. É o caso 3 aqui. É esse mesmo. Não, esse aqui, ó. Isso. Mas a biópsia é dela ali. Essa daí. Essa ali, ó. Daí. Perfeito, essa daí. Aí a gente já olha no pequeno aumento. Freitas não está aqui, mas a gente discutiu bem esse caso. A gente já olha no pequeno aumento e vê que tem alguma coisa errada nesse fígado. Eu nem estou vendo colestase, mas o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo veia centrolobular muito próxima de diversos espaços portas. É como se esse fígado estivesse murchando. E umas áreas nodulares sem fibrose. Então, essa paciente tem hiperplasia nodular regenerativa e aproximação de espaços portas. Todas as vezes que isso ocorre, olha aqui como tem um espaço porta do lado do outro, praticamente colado. Não tem fibrose, mas eles se aproximaram. Se eles se aproximaram, é porque o parênquima se extinguiu entre eles. E essas formações pseudonodulares. Quando a gente vai olhar no picrocírios, esses espaços portas são alargados, algumas vezes emite septos que ficam perdidos assim no meio do caminho, como se fosse uma fibrose portal e septal incompleta. Dá a impressão de que eles estão formando nódulos regenerativos típicos de uma cirrose, mas não é nódulo regenerativo. Por quê? O que é que vocês estão vendo aqui? Não é fibrose, é espaço porta junto do outro. Um espaço porta junto do outro, dando essa configuração nodular. Não é isso que a gente vê no nódulo de regeneração da cirrose. A gente vê isso quando você tem hiperplasia nodular regenerativa, que é o caso dessa paciente. Com mais cuidado, o infiltrado inflamatório não é dos mais importantes. A gente olha um espaço porta e vê que tem alguma coisa errada nesses espaços porta. De vez em quando, a gente olha, não encontra a veia. Olha aqui, a gente não está aqui um espaço porta, cadê a veia? Ela desapareceu. Tá? Você não consegue localizar. Vamos adiante. De novo aqui, o que é que a gente... volte um pouquinho. O outro. Aqui. O que é que a gente está vendo aqui? Está vendo o ducto biliar, está vendo uma artéria hipertrofiada, isso é um processo compensatório, as artérias com as paredes hipertrofiadas, o ducto biliar, mas cadê a veia? Não acha a veia. Próximo. De novo, outro espaço porta aí sem ver. Aí a gente já vê uma situação diferente. A gente vê artéria hepática hipertrofiada, 2 artérias, 3 artérias aqui, as 3 com a parede hipertrofiada, tem um ducto lá no cantinho em cima, e uns vasos, portais, ramos de veia porta aberrantes, dismórficos, diferentes do que a gente veria habitualmente, além de diversos outros pequenos vasos que, na verdade, aqui, se a gente fizer coloração, vai ver que é linfático, nem veia porta é. E o espaço porta alargado. Essa paciente, olha aí, que uma artéria hepática hipertrofiada. Cadê a veia porta? Não acha. Próximo. Isso aí é o que a gente chama de uma doença portal. Sem dúvida, todas as vezes que a gente vê isso, pensa numa doença portal,
vascular próximo. Ou seja, ela tem alterações portais com desaparecimento da veia, tem fibrose portal com septo e hiperplasia nodular regenerativa. O que ela tem é uma doença portosinusoidal, também chamada de venopatia obliterativa portal ou esclerose hepatoportal. Algo que a gente tem bastante aqui na Bahia, diferente do que se vê em outros estados. Mas o que a gente esperaria numa paciente com uma doença, uma colestase familiar, não seria isso, seria muita colestase, proliferação ductal, e não é o caso dela neste momento. Então, nos levou a uma dúvida diagnóstica. O que é que essa paciente tem? Essa paciente tem duas doenças, então. E como essas duas doenças podem estar associadas ou não? Provavelmente não. Eu acho que uma doença que ela tem, que gerou a icterícia e o prurido, é a colestase familiar, e a outra doença que ela tem provavelmente foi causada por essas coisas que ela tomou. Provavelmente nessas fórmulas deve ter alcaloide. Alcaloide é o que causa isso. Então, essa paciente, em 2015, tinha abandonado o tratamento, e aí tinha relato de colestase intermitente, com icterícia e prurido, e geralmente, quando usava medicamentos como antigripais, por exemplo, ela exacerbava. Ele procurou outro grupo que acompanhou de maneira errática. Colestase familiar é muito específica, nem todos os grupos de hepatologia conseguem acompanhar. Ela foi de novo investigada, chegaram a pedir uma CPRE, uma colangiorressonância que foi normal, e aí ela usou ácido ursodeoxicólico, não sabe por quanto tempo, e foi suspenso provavelmente por ausência de resposta terapêutica. Essa paciente, lembre, tem duas doenças. E aí a evolução você pode fazer, que é você que está acompanhando ela, Antônio Ricardo. Ela voltou, então, a te procurar, só te lembrando, e aí você me encaminhou ela, e ela, quando retornou justamente com essa, logo depois que tinha feito passagem por outro grupo, e logo após chegar no consultório, me relatou que teve um aborto espontâneo, quando tinha parado o ácido ursodeoxicólico, e o próprio ultrassom que a ginecologista pediu questionou uma possível doença crônica e, na ocasião, uma plaqueta mais baixa. Eu pedi uma elastografia que foi compatível com F2, F3, que mostra que provavelmente não era cirrose, mas como tinha essa plaqueta baixa e ela já tinha abortado, então eu pedi uma endoscopia, que não veio com varizes, e retornei com ácido ursodeoxicólico, laboratório controle já não compatível com cirrose, né? A plaqueta voltou a subir, um tempo de protrombina preservado, sem hiperbilirrubinemia, e eu pedi para ela o perfil genético, que eu perdi ele aqui para na loucura dessa apresentação, Sim. mas ele mostrou-se positivo. Eu vou achar ele aqui daqui a pouco. E aí ela passou a acompanhar. E é o mesmo do irmão, Antônio Ricardo? É o mesmo do irmão. É um ABCB4. Eu vou achar ele aqui já para mostrar para vocês. Bem, mas se não achar, já está definido. E aí o que acontece? O gama GT controlou, como vocês podem ver aí, controlou, e a fosfatase alcalina também. Mas o slide mais interessante é esse aqui, ó. Quando ela passou a utilizar a medicação no segmento, que foi em 2016, as enzimas hepáticas praticamente normalizaram. E aí, quando chegou
aqui em 2019, ela começou a alterar a enzima hepática novamente. Esse período aqui, de 2016 a 2019, em uso de Ursacol. E aí, quando ela alterou em 2019, o que que era? Engravidou de novo em uso do Ursacol, e aí alterou. Não teve prurido usando o Sacol, e foi seguindo, e o que a gente teve foi um parto em condições normais, a termo, feto saudável e mãe saudável. Ela segue no consultório comigo e com bom segmento, enzimas normais, sem sinal de cirrose. Perdi aqui, viu, Paraná, o teste genético dela. Não tem problema. O que eu acho que é importante nesse caso é a gente discutir duas questões. Uma delas eu queria ouvir essa questão do uso de medicamentos de... Vamos apresentar só esse caso, viu, Antônio Ricardo, por causa do adiantado da hora. O uso dessas fórmulas. Como é que você vê isso? Gestantes usando essas fórmulas, esses termogênicos, ou mulheres que engravidam usando esses termogênicos e essas fórmulas. Vocês têm alguma orientação quanto a isso? Isso você está falando comigo ou com Célia? Célia. Oi, sim. Veja bem, essa questão do uso de termogênico agora virou moda, né? E muitas vezes nós nem sabemos o que realmente contém nessas fórmulas. Eu vejo como um grande perigo. Não raro, elas nem levam na consulta. E quando nós argumentamos, não, eu quero saber o que você está tomando, eu quero essa fórmula aberta para eu saber o que tem nela, e elas mandam, aí você vê que muitos desses medicamentos podem ter uma ação hepatotóxica até a longo prazo. Isso realmente é muito grave. Toda grávida, eu peço um controle rígido do que ela está usando. Eu não deixo solto. E sempre eu falo do risco, não só para ela, como para o concepto. E cada vez mais nós estamos vendo, aqui no Rio de Janeiro, principalmente em determinadas regiões, esse conceito de usar fórmulas para não só emagrecimento, mas para ter uma melhor performance em termos de atividade física. Sem dúvida, é uma grande preocupação para o ginecologista e o obstetra. Perfeito. Eu trouxe de propósito, propositalmente esse caso, porque, assim, olha que irresponsabilidade. Uma paciente com uma doença complexa, tinha perdido o pai, perdido o irmão. Depois já tinha tido o diagnóstico e alguém chega lá e prescreve uma fórmula para ela. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade total. E essa paciente hoje tem duas doenças. A colestase, Antônio Ricardo, me parece que ela respondeu super bem ao Sacol. E ela deve ter, provavelmente, um residual melhor do que o do irmão dela, que evoluiu muito mal, né? Então, por isso, com certeza, o residual dela é melhor e é uma PFIC 3. Foi o exemplo que eu usei. Tinha ele lá no caso, mas não perdi aqui na apresentação. Esse foi o exemplo que eu usei para a aula. Esse é o caso dela. Então, a PFIC 3, que é a alteração de ABCB4 ali, ó. E ela ainda tem, e aí dá para a gente pensar nisso, no caso do irmão, ela tem duas mutações, ó, Paraná. Ambas em heterozigose aí, e ambas do ABCB4, que é o da PFIC 3. Interessante, né? E aí ele classifica em patogênico e provavelmente patogênico aí logo abaixo aí, né? Então o irmão teve uma evolução mais grave do que ela. Porque ela deve ter residual, mas agora ela tem duas doenças, né? Uma que eu não sei como vai evoluir,
a esclerose hepatoportal, muito provavelmente vai evoluindo vai ter uma evolução estimada para a hipertensão portal em torno de 10%. Isso, em condições normais, é mais ou menos isso, mas ela tem duas doenças, então a gente não sabe qual vai ser um jogo de uma doença com a outra. Então, caso... O que eu espero, Paraná, é porque o que engatilhou essa doença provavelmente foram os suplementos, os chás e essas terapias que ela usou. E agora, depois da segunda gestação, mais madura, ela abandonou isso. A questão é, serviu só de gatilho e vai evoluir a doença? Ou o fato dela agora estar mais madura e não voltar a utilizar, talvez dê a ela uma condição de mais estabilidade na evolução da doença? Né? É possível. Mas DILI vascular é DILI crônico. A gente tem que tratar como DILI crônico.